E aí galera, mais um vídeo aqui que eu falo com vocês, sou o Wizzy, pessoal. Nesse vídeo aqui vamos fazer o seguinte: Obito versus Jiraiya, quem vence? Lembrando, se tu confia aqui no monstro, se inscreve no canal, dá o teu like. Se não confia, mano, assiste o vídeo primeiro, até o finalzinho. E se tu gostar, se inscreve no canal, dá o like pra gente conseguir dominar o YouTube juntos e bater 200 mil até o final do ano. Conto com o apoio e colaboração de vocês com essa nova meta que a gente botou pra esse ano. O ano foi difícil, mas estamos conseguindo fazer tudo certinho com o apoio e ajuda de vocês, mano. Então sem enrolação, vamos pro vídeo que tá top demais. Bom, quem deu moral pra fazer esse vídeo aqui foi o Caio Kaique de Almeida, membro do canal Bolado Demais, respeito total. E ele falou assim, ó: Jiraiya versus Obito, aquele que lutou contra Conan, quem vence? Parabéns, tamo junto, gosto muito do seu canal. Muito obrigado, irmão. E assim, ó, ele botou um Obito específico, o Obito que lutou contra Conan. E a gente sabe que aquele Obito era o Obito que tinha o Sharingan e o Mangekyo Sharingan. Ele conseguiu usar o Mangekyo Sharingan dele, o Kamui, e também tinha Sharingans dos Uchihas que ele pegou. Então, tu quer saber como é que ele tinha vários Sharingans e como ele conseguiu usar o Izanagi? Fiz um vídeo no canal. Mano, pesquisa aí que tu vai achar, vai se divertir bastante. É um vídeo que eu explico onde foi parar o olho do Danzo, onde foi parar os olhos do Obito, o que tá acontecendo, por que tinha tanto olho sobrando aí. Eu explico nesse vídeo. Mas é o seguinte, mano, essa luta é uma luta que muitos fariam fácil, mano. Tu já falou do Obito várias vezes, o Obito ganha na intangibilidade. Sim, a intangibilidade do Obito é uma coisa muito importante e crucial pra essa luta. Com certeza um cara que é intangível não é tocado, isso não é tocado, não é ferido, isso não é ferido, não morre. É simples, né? Uma matemática bem simples. O problema aqui é que esse Obito, velho, me incomoda muito, porque ele não tem muitas habilidades, ele não demonstrou muitas habilidades nessa fase do Obito. Nessa fase, simplesmente, ele sumia, aparecia nas costas da pessoa e cravava uma peixeira. Sumia, aparecia nas costas do cara, dava um rapa no cara, o cara caía de cabeça no chão, morria. Ele sempre fazia essas coisas, entendeu? Ele não lutava de fato, ele usava o seu poder para fazer o cara se ferir ou para enganar o cara e vir pelas costas ou algo do tipo, assim como ele fez contra Conan, assim como ele lutou contra os capangas de Danzo também, que nos dois ele lutando ali, ele fez um tocar no outro, como um tinha um poder dos insetos lá que eram venenosos, ele fez o cara fingir que ia tocar nele, ele desviou, tipo, usou a intangibilidade dele, fazendo ele tocar no outro e os dois acabaram morrendo e sabe, os dois não morreram, mas um morreu nessa luta e o outro ele pegou pra ele pra fazer os seus experimentos. Então, mano, o Obito lutava assim, ele não usava muito seus poderes. O que ele mostrou foi o quê? O Kamui com a intangibilidade, podendo trazer pessoas para dentro do Kamui ou ele mesmo sumir, ele mesmo ficar intangível. Outra coisa que ele também mostrou nessa fase aí que ele tinha Mangekyo Sharingan e Sharingan. O Obito também usou o Izanagi e técnicas de fogo. No mais, ele não usou outras técnicas. Ele usava muito um taijutsu, digamos assim, o corpo dele para lutar. Usava o Izanagi, usava técnicas de fogo e também usava o seu Kamui. O Sharingan um pouco, não usava tanto assim as habilidades de Sharingan. Obviamente ele usava, porque só que a obra não mostrou, mas nunca foi falado assim, não, estou usando a habilidade de Sharingan. Ele não falou isso, mas provavelmente ele deve ter usado em algum momento ou outro, para prever movimentos, antecipar golpes ou algo do tipo. Até mesmo um Genjutsu que ele possa ter usado com seu Sharingan, mas isso nunca foi mostrado de fato na obra, então eu não posso confirmar aqui. Mas ele tinha Sharingans que ele usava com as habilidades de Sharingans que ele pegava. Então, mano, era isso, o Obito é isso. O problema é que ele vai enfrentar um cara, velho, que tem muita habilidade, tem muitos jutsus. E quando eu falo habilidade, não é só a habilidade do cara ser habilidoso lutando, ambos são habilidosos nessa luta. O problema aqui é que Jiraiya tem muitos jutsus. Ele tem jutsus de várias formas, jutsus de proteção com seu cabelo, ele transformava o cabelo dele, tipo, por exemplo, numa, entre aspas, proteção, uma armadura ali, que ele ficava protegido, o cabelo dele atacava, ele usava o cabelo dele como espinho, ele usava técnica de fogo, muito poderosa por sinal, juntamente com o óleo dos sapos, que aumentava ainda mais o poder destrutivo da técnica. Então são muitas formas aí de luta que o Jiraiya, fora invocações que ele tinha e o seu modo sábio. O modo sábio é uma coisa um pouco mais difícil dele usar, mas ele tinha acesso ao modo sábio e usou contra Pain. Então o Jiraiya tem muito mais habilidades que o Obito. O Jiraiya tem muito mais habilidades que o Obito. Então, é ridículo a comparação de habilidades entre um e outro. O problema é que aí que tá a questão, velhos. Tá bom, se o Jiraiya tivesse no seu auge, no modo sábio, seria muito mais difícil para o Obito, porque Jiraiya fica assim, com uma aura sensorial na volta dele. O que é isso? Ele fica sensível quando está no modo sábio. Por quê? Porque o modo sábio usa o chakra da natureza, ligando o cara tecnicamente à natureza, e tu vira um ninja sensorial muito poderoso. E aquela técnica que o Obito usa, por exemplo, de sumir e aparecer atrás da pessoa, para o Jiraiya talvez, ó, talvez aqui, porque é uma teoria, beleza? Talvez ele pudesse sentir antes de ser tocado, antes de ser ferido pelo Obito pelas costas ou algo do tipo, uma surpresa, ele poderia sentir o Obito vindo e assim desviar do golpe,
tornando mais difícil essa técnica do Obito, porque o Obito só usa isso, ele não tinha outras técnicas. Ah, mas ele foi Jinchuriki não sei do que, não importa o que ele foi depois desse momento que a gente tá analisando ele. Agora ele é o cara que tem um Mangekyo Sharingan e um Sharingan, aquele que lutou contra Konan, aquele cara lá, que também lutou contra o próprio Minato, e lá ele tomou um couro do Minato, o Minato ia vencer ele, só não venceu, porque né, as circunstâncias não deixaram, e a Kurama foi atacou todo mundo e tal, ele teve que focar na Kurama, no Obito, em salvar a família dele, então ele ficou focado em salvar a vila, a família, e a Kurama, o Obito, tinha todo mundo contra ele ali, atrapalhando ele, então ele não venceu só por causa disso, e mesmo assim deixou o cara mal, mesmo o cara tendo tangibilidade. Então no meu caso aqui, obviamente, a vitória pende mais para o Obito, porque numa luta de longa duração, ele não vai ser tocado, vai ficar brincando com o Jiraiya até ele achar um ponto fraco no Jiraiya que ele pode achar. Ele acha com mais facilidade, porque o Jiraiya pode sim ser tocado, pode sim ser ferido. A questão é que o Obito não pode ser ferido e não pode ser tocado. Mesmo os poderes do Jiraiya sendo mais fortes, na minha opinião, que os do Obito nessa fase aí, o Obito não pode ser ferido. Isso é um incômodo. Isso é um incômodo. Talvez se o Jiraiya criasse uma estratégia com os sapos, criasse uma estratégia com as suas invocações ali, ele conseguisse sim, de alguma forma, ferir o Obito, mandando golpes de várias formas ao mesmo tempo. A questão é que é roteirizando, a gente vai estar roteirizando a luta para o Jiraiya ganhar. Tem como o Jiraiya ganhar essa luta? Na minha opinião, tem. Fazendo como o próprio Minato fez, onde ele passou uma kunai, por exemplo, por dentro do Obito, ele fez a intangibilidade. Quando ele veio por cima, ele conseguiu acertar, porque a intangibilidade do Obito tem essa fraqueza, no caso aí, onde se tu passa alguma coisa por ele, tu pode acertar ele por cima logo em seguida, naquele time onde ele não pode ser intangível. Só que no caso de Jiraiya ele vai precisar de ajuda, e as ajudas vão vir dos sapos. Se os sapos ajudarem ele, ele tem sim possibilidade de ferir Obito várias vezes, só que vai ser bem cansativo e bem difícil para eles. Então a vantagem aqui no mano a mano entre Jiraiya e Obito tem mais vantagens. Mas na questão de um contexto, e dá pra fazer vencer? Sim, dá pra fazer o Jiraiya vencer. Então como eu sempre faço nas lutas aqui, eu puxo um pouco a brasa pro cara principal, que eu acho que vai vencer, que é o Obito, tem mais vantagens de vencer, olhando assim, direto na cara dos dois assim, mano, o Obito pode vencer, tem mais possibilidade de vencer. Mas por outro lado eu gosto de fazer o Jiraiya também vencer, ou outro ninja também vencer. É sempre bom tentar fazer os dois ninjas vencer, pra ver se os dois têm possibilidades, ainda mais em ninjas tão poderosos assim. Então sim, Jiraiya tem possibilidade de vencer usando a mesma estratégia que o Minato usou para, entre aspas, vencer ou desferir um golpe muito poderoso no próprio Obito. Então, na minha opinião, Jiraiya pode vencer, mas a probabilidade de vitória está mais pendida para o Obito. Então, para mim, quem vence é o Obito, de uma maneira direta ao ponto aqui. Mas se tu quiser fazer o Jiraiya vencer, ele vence sim, porque tem mais versatilidade na batalha e talvez mais poder nesse momento aí. Ambos nesse momento. Obito Sharingan e o Mangekyo Sharingan, que lutou contra Konan, e o Jiraiya ali no seu auge de luta, que lutou contra Pain, beleza? Mas qual a opinião de vocês? Deixa nos comentários, mano, porque vocês são especialistas, eu não. Quem é especialista é vocês. Deixa nos comentários aí, quero saber a opinião maravilhosa de vocês, mas com educação, hein? Então já vamos para a próxima pergunta, que é do nosso amigo Zero Whisper, membro do canal. Ele fala assim, ó: salve, 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 irmão. Se o Sasori for revivido, ele volta com um corpo normal ou com um marionete? Boa, irmão, ele já foi revivido. Não sei se tu lembra, hein? Tem que assistir o anime, ô Boca de Cadela. Ele já foi revivido e é o seguinte: ele veio a princípio com o seu corpo normal, no último momento em que ele estava vivo corporalmente, porque o Edo Tensei não pode trazer uma marionete à vida, ele vai trazer a alma da pessoa, e essa alma vai ser recriar um corpo falso do último momento em que a pessoa estava viva. Então o cara vai pegar a alma, vai trazer do mundo dos mortos para a terra com sacrifício. Tem que ter um sacrifício de uma outra pessoa nesse sentido aí. Tu vai pegar uma pessoa, vai sacrificar, a alma vai se prender a essa pessoa, que é um corpo ali, e nesse corpo dessa pessoa que foi sacrificada, vai se criar um outro corpo falso representando o corpo do cara que foi revivido. Então a princípio ele vinha na última vez que ele era vivo como pessoa, e não como marionete, porque como marionete ele só era um tubo de carne, né? Ele era tipo o coração dele ali, que era a única coisa humana que tinha sobrado dele. O corpo dele também era dele, não era de madeira ou algo do tipo, era a pele dele que tava ali, ele era uma marionete humana. Porém, eu não acredito que o Edo Tensei vai trazer uma marionete à vida. O principal e a alma do Sasori estavam naquele núcleo central dele ali, que era o coração, que era a alma dele, que era o principal do chakra dele, todo naquele núcleo. Claro que nunca explicaram como funciona direito as marionetes humanas, já fiz vídeo sobre isso falando tudo que envolve elas, mas não dá pra explicar por que a marionete humana continua com as habilidades do ninja anterior, como o Sasori se tornou uma marionete
como ele passou a se tornar um tubo de carne, um guisadão ali dentro de um tubo de carne, não sabemos, não tem explicação, mas pra mim, quando ele foi revivido na Quarta Guerra, ele veio sim com o corpo dele, entre aspas, não era o corpo dele, nunca, o Edo Tensei nunca é seu corpo, nunca é o corpo da pessoa, é só a alma que tá ali representando o corpo com aqueles papéis, né? Os papéis recriam aquele corpo, mas não é o corpo de verdade. Então, a princípio, voltaria da última forma antes dele se tornar marionete humana, na minha opinião. Mas com a opinião de vocês, comentários também. Quanto mais vocês comentam, mais me ajuda, mais engaja o vídeo, mais a gente cresce, belezinha? E também, obviamente, a opinião de vocês, que é ó, fino do fino. Então assim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham se divertido. Se gostou mesmo, não esquece, dá o teu like, se inscreve no canal e vamos bater 200 mil até o final do ano. Lembrando, live todos os dias no sitezinho roxinho. Vai lá, estamos brincando lá, estamos se divertindo. Nas sextas-feiras, às 6 horas, a gente fala sobre animes das 6 às 8. Animes, animes, animes e animes. 2 horas respondendo pergunta de vocês. E no domingo a gente vê Boruto. Boruto às 6 horas a gente vê junto Boruto, faz react, conversa e o caramba. E só alegria. Nos outros dias a gente joga. Quer ver eu jogando? Quer ver eu brincando? Dando rage, gritando. Sitezinho roxinho. Mano, vai se divertir bastante. Beleza? Fica uma boa semana. Não esquecem. Faz o teu melhor, não desiste. Não é fácil pra ninguém. Mas quem desiste, velho, chora. E quem não desiste, alcança nem que seja um pouquinho do seu objetivo. Fica com Deus. E até amanhã, hein? Vídeo todo dia, papai. Fui!